bem-vindos à segunda temporada do podcast Manual Vida Saudável. Meu nome é Marielle Mello, sou endocrinologista e meu objetivo é tratar diabetes, tireoide e obesidade de uma forma leve e descomplicada. Dando continuidade ao tema da segunda temporada, que vamos falar somente sobre obesidade, hoje a gente vem discutir um tema delicado, que é o transtorno de compulsão alimentar. Aproximadamente 20% das pessoas com obesidade tem também um transtorno de compulsão alimentar, principalmente aquelas com obesidade mais grave, ou seja, com IMC mais alto. Esse transtorno pode ser um dos principais obstáculos para o controle do peso e muitas vezes está associado a questões emocionais e psicológicas. Para ajudar a gente a desvendar um pouco desse transtorno alimentar, eu trouxe hoje, inclusive pela segunda vez no podcast, a nutricionista Duda Caetano, que tem uma especialização em comportamento alimentar, trabalha com transtornos alimentares e vai discutir hoje com a gente a compulsão alimentar e qual a sua relação com a obesidade. Seja muito bem-vinda de novo, Duda. Um prazer ter você aqui de novo. Obrigada pelo convite novamente. Já tô me sentindo em casa aqui nesse podcast. Eu amo demais, acompanho desde sempre. Tô muito feliz que a gente vai poder conversar um pouco mais sobre esse assunto que eu amo, que engloba os transtornos alimentares. E eu fico feliz porque a gente vai quebrar alguns tabus também dos transtornos alimentares, porque muita gente tem e ninguém fala sobre. Aí eu fico indignada, gente. A gente tem que falar mais abertamente sobre isso, porque acho que isso estimula as pessoas a buscarem ajuda, que é o nosso principal objetivo. E eu acho que o conhecimento, ele abre portas para a gente conseguir identificar, mesmo que você nunca tenha desconfiado disso, mas talvez porque ninguém nunca te alertou, ouvindo quais são os critérios diagnósticos, como que a gente pode desconfiar, acaba ligando uma luzinha. E prova disso é que o episódio que a gente gravou juntas na primeira temporada, foi a primeira vez que eu te conheci pessoalmente, né? A gente era só amiga de Instagram. Depois disso, a quantidade de pacientes que eu te encaminhei, que a gente acompanha em conjunto, aumentou, assim, drasticamente, aumentou muito. E consequentemente, os resultados foram também muito melhores, né? Esse acompanhamento em conjunto faz toda a diferença. Então, eu acho que não só o conhecimento dos pacientes, mas também dos profissionais de saúde, para que aconteça esse encaminhamento mais certeiro, assim, né? Você tem uma paciente com obesidade, com transtorno alimentar, né? Nesse caso que a gente vai falar hoje sobre transtorno de compulsão alimentar, se ela é direcionada para uma nutricionista que faz um trabalho específico com isso, e se tem um endócrino que também sabe um pouco mais desse assunto, os resultados são muito melhores. Exatamente, porque às vezes a gente só foca na obesidade, esquece o que tem por trás, né? Porque, na verdade, a obesidade, a gente sabe que é só a ponta do iceberg, né? Tem muitas coisas por baixo. E, às vezes, o transtorno da compulsão alimentar, ele aumenta muito esse iceberg que está por baixo de toda essa obesidade que a gente fala tanto, só que muitas pessoas têm vergonha de buscar ajuda, se sentem muito culpados pelos episódios e acabam julgados, exatamente. E, às vezes, você conhece alguém que tem esse comportamento e está ouvindo esse podcast e já vai associar, nossa, eu acho que seria legal falar para fulana que seja ouvir esse podcast ou até mesmo, né, espalhar um pouco mais sobre esse assunto, porque isso faz muita diferença, tanto por encaminhamento para os profissionais certos, porque eu falo que transtorno alimentar é melhor que você não trate ele do que você trate ele com qualquer profissional, porque muitos profissionais de saúde podem piorar o prognóstico do transtorno alimentar, especialmente nutris. Eu falo que a minha classe tem um poder muito grande de piorar a relação que os pacientes têm com a comida. E isso é muito perigoso, porque a gente está tratando a alimentação dos pacientes e se a gente tem esse poder de poder transtorná-los, a gente tem que tomar muito cuidado extra para, enfim, lidar com esses casos. E se você não tem experiência, encaminhe a melhor saída. Você não vai perder o paciente, você só vai ganhar a confiança do outro profissional que você está encaminhando. Então, isso eu já sempre eu falo isso nas minhas redes sociais, pra você não tratar o que você não sabe tratar. Igual eu não pego atleta, a não ser que ele tenha um transtorno alimentar, eu vou focar naquilo. Eu não vou ensinar um atleta a se nutrir para um Ironman, por exemplo. Eu encaminho para quem sabe, porque ele tá ali confiando no trabalho do profissional. Então, imagina, se eu pegar um atleta que vai fazer um Ironman e eu falar, não, eu acho que eu dou conta, eu fiz nutrição, eu fiz faculdade. Gente, a performance dele não vai ser legal. Vai pro lixo, assim, não precisa nem se inscrever na prova, que ainda mais que é uma prova bem difícil, né? cara. É difícil, cara. Então, assim, é isso.
se a gente tratasse o transtorno alimentar também como uma questão específica, né, e a gente pudesse fazer esse encaminhamento, seria o mundo ideal. Nossa, eu também acho. Faz muita diferença. E para começar, assim, vamos colocar os pontos nos is. Qual que é a definição de transtorno de compulsão alimentar e como que ele se diferencia dos outros transtornos alimentares? Perfeito. Eu acho importante a gente separar o que é compulsão alimentar por si só do transtorno de compulsão alimentar. Porque o transtorno a gente vai precisar ter uma série de fatores envolvidos e critérios diagnósticos para a gente conseguir fechar esse diagnóstico. Lembrando que quem fecha diagnóstico de transtorno alimentar é o psiquiatra, o médico psiquiatra que tem que ter essa função no tratamento. Porém, se um médico tem experiência no tratamento de transtornos alimentares, já tem, enfim, essa gama, né, de atendimentos, ele pode já começar a tratar como um diagnóstico. Então, isso faz muita diferença para a gente ter um prognóstico mais acelerado. No final das contas, pode ser que as pessoas tenham episódios de compulsão alimentar e não tenham o transtorno de compulsão alimentar. E eu ainda vou colocar uma pulga na cabeça de todo mundo aqui, porque alguns critérios não consideram a compulsão alimentar como uma compulsão subjetiva. Então, às vezes a pessoa acha que não tem, mas tem por outros aspectos. Mas eu vou explicar melhor para vocês. Resumindo, os episódios de compulsão alimentar precisa ter alguns aspectos para a gente considerar. Então, ele é uma ingestão em um período curto de tempo de uma quantidade grande de comida. E eles falam que tem que ser definitivamente maior do que outras pessoas consumiriam nesse mesmo período de tempo. Mas, aí eu puxo um pouco para outro lado. Pode ser que exista a compulsão subjetiva, que a pessoa acha que está consumindo uma enorme quantidade de alimento e, na verdade, não está. A experiência do profissional é que vai determinar se é uma compulsão alimentar ou não é, porque às vezes é uma distorção do que ele come, né? Então, no final das contas, o diagnóstico também precisa considerar isso. Vai que o paciente tem os aspectos da compulsão alimentar, mas o volume de comida não é tão grande assim. Pode ser que aconteça, né? Mas, enfim, é um aspecto de atenção para os profissionais. Tem que ter o fator de falta de controle, a pessoa tem que se sentir descontrolada durante o episódio. Isso é importante, porque às vezes alguém vai e come assim. Eu tava com muita vontade de comer um chocolate e comi a barra toda. A gente vai perguntar, você se sentiu descontrolada? Já aconteceu isso outras vezes? Você ficou muito culpada? A gente vai investigando. Mas se for uma coisa isolada, a gente não vai falar que é uma compulsão alimentar. Às vezes foi um comer emocional, que não significa que é menos pior, mas é um episódio diferente, né, de uma compulsão alimentar. Às vezes o chocolate estava gostoso e era o chocolate que ela mais gostava e foi em uma situação um pouco diferente, né? Eu acho que realmente o episódio de compulsão, ele causa um sofrimento muito maior, essa falta de controle. É uma coisa, assim, muito desesperadora, né? Tem, principalmente pessoas ansiosas, né? Gostam de ter o controle sobre tudo. Quando ela vê, principalmente pessoas que estão acima do peso, estão querendo emagrecer. Quando ela vê que ela comeu uma barra de chocolate inteira e só vai se dar conta no final, aquela sensação de descontrole, angústia, né? Aquela angústia, o arrependimento, a culpa, vem com uma pressão muito maior, né? Exatamente. Então, a gente pode tentar identificar o que levou a pessoa a comer daquela forma. Porque, às vezes, por exemplo, fiquei muito tempo sem comer doce e eu acabei comendo a barra toda. Então, isso não é um transtorno, né? Isso é explicado pela restrição que você ficou há um tempo sem comer o chocolate. Isso foi um descontrole. Acontece também, né? A compulsão alimentar é um descontrole, mas nem todo descontrole é uma compulsão alimentar. Isso é importante da gente considerar. A gente tem que considerar também que os episódios de compulsão alimentar têm que estar associados a 3 ou mais aspectos. Esses aspectos são comer mais rápido do que o normal, comer até se sentir desconfortavelmente cheio, comer grandes quantidades de comida na ausência da sensação física de fome, porque às vezes a gente descontrola porque tá com fome, né? Se eu chegar numa fome de leão, eu posso até
pensar, nossa, tive uma compulsão. Gente, às vezes é porque a fome é muito intensa, e daí a gente acaba descontrolando mesmo. O quarto fator seria comer sozinho, por vergonha, né, do quanto tá comendo. Ou no quinto fator, que seria sentir-se desgostoso de si mesmo. Então, deprimido, ficar ansioso, ficar angustiado. O nome disso é culpa, né? A gente associa muito a culpa aos episódios de compulsão alimentar. Outro fator importante é que o sofrimento causado pela compulsão alimentar, ele é muito marcante, né? Ele é muito presente. Então, as pessoas sofrem mesmo com isso. Elas entram num buraco e têm muita dificuldade de sair depois de um episódio de compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, ela funciona como um ciclo. Então, o ciclo, ele vai se retroalimentando a cada vez que ele acontece. Ela vai cada vez criando essa sensação de que não consegue fazer nada para sair dali, daquele buraco. E os episódios, isso a gente já vai falar do transtorno em si. Para ele ser diagnosticável, ele tem que estar acontecendo de maneira recorrente por pelo menos 3 meses. Então, tem uma semana que eu tô comendo descontrolado. Isso não vai fechar um diagnóstico de compulsão alimentar, de transtorno de compulsão alimentar. Mas pode ser que seja um início. Então, a gente já vai acender a lanterninha ali para colocar atenção naquilo. E a compulsão alimentar, ela não se associa ao comportamento compensatório, que, respondendo à sua pergunta, a diferença da compulsão alimentar para os outros transtornos mais clássicos, né? Vamos considerar anorexia nervosa e bulimia nervosa. Não tem método compensatório. Então, na bulimia e na anorexia nervosa, vai ter alguma forma de compensar o que comeu. Na compulsão alimentar, não tem. Mesmo que a pessoa tente. E tenha vontade. Isso é importante, isso é um dado importante. Às vezes ela fala assim, nossa, eu queria fazer alguma coisa pra me livrar disso aqui, mas não consegue, né? Queria eliminar aquelas calorias de alguma forma, isso, né? De alguma forma. Por um pensamento, assim, de peso mesmo, Exato. né? Pra não ganhar peso, mas não consegue. Então, é a principal diferença, né? Entre os outros transtornos alimentares. Exatamente. Inclusive, isso é muito confuso, porque algumas pessoas têm métodos compensatórios. Não clássicos. Então, às vezes, tem compulsão alimentar e faz um jejum. Aí, a gente pensa método compensatório, a gente pensa em outras coisas. Purgação, essas coisas. Porém, a dieta restritiva, um jejum. Excesso de exercício físico. Coisas do tipo também são caracterizados como episódios de compensação. Então, no final das contas, não é tão só compulsão alimentar. A gente abre um espaçozinho para uma bulimia nervosa, dependendo do peso, para uma anorexia nervosa do tipo purgativa. Então, a gente tem esses ramos, né, dos transtornos alimentares, mas tem gente que acha que tem compulsão e, na verdade, tem uma bulimia nervosa aí. É muito tênue a linha ali entre um e outro. Então, a gente tem que, igual você falou, tem que ter um profissional capacitado, que está acostumado com esse tipo de transtorno alimentar, senão vai colocar tudo no mesmo pacote e o tratamento é diferente. Exatamente. A importância da gente ter esse tato para saber como tratar. Por quê? Por exemplo, esse dia chegou uma paciente com transtorno de compulsão alimentar. Veio encaminhada de uma psiquiatra e tal, e eu falei assim, eu quero te conhecer, quero entender melhor do seu caso, me conta da sua relação com a comida, e ela foi trazendo vários aspectos do comportamento, e ela falava, me dava vontade de vomitar, aí às vezes eu vomitava, aí eu tomava uma coisinha ou outra, aí eu fazia muito exercício, aí eu ficava uma semana sem me alimentar. Aí eu falei, então, vamos rever esse diagnóstico, por quê? Se eu te tratar só como um transtorno de compulsão alimentar, a gente vai deixar de lado aspectos que reforçam o próprio transtorno alimentar. Então, se eu não aprofundar também nesse caso, o que vai acontecer? Eu vou estar tampando um sol com a peneira. Eu posso estar tratando a compulsão e não tendo um efeito naquilo, porque o próprio método compensatório reforça a compulsão alimentar. Então, vira um ciclo que não termina. Por isso é tão importante a gente manter, inclusive, o contato entre os profissionais. Porque não é que, às vezes, a profissional errou o diagnóstico porque ela não tem experiência. Às vezes é porque talvez a paciente não compartilhou aquela informação, talvez ela perdeu ali, deixou, enfim, no ar ali. E tudo bem, acontece, né? A gente não dá conta de tudo.
Então, como eu vejo meus pacientes com muita frequência, muito mais do que o psiquiatra, o endócrino, por exemplo, eu acabo pegando essas informações com mais facilidade, porque o contato é mais próximo. O contato é mais próximo, e daí eu sempre compartilho. Nesse caso, a gente teve que fazer uma mudança do diagnóstico dela, porque a medicação não estava sendo eficiente, né? Então, foi muito importante esse contato entre os profissionais também. E daí a gente considera um transtorno de compulsão alimentar entre os níveis de gravidade, que tem leve, moderada e grave. E a partir disso a gente vai contar quantas vezes por semana acontece um episódio desse que eu acabei de me referir. Então pode ser que uma pessoa tenha um episódio de compulsão alimentar por semana e pense assim, tudo bem, acontece porque, enfim, é o dia da semana e tudo mais. Mas se ela estiver tendo um episódio de compulsão alimentar por semana nos últimos 3 meses, ela tem um transtorno de compulsão alimentar leve. Então já merece tratamento. E ainda que não tenha essa frequência, merece tratamento também, porque pode não fechar o diagnóstico, mas ela sofre, ela tem os episódios, isso pode ser impactante no ganho de peso. Então, eu falo, se gera sofrimento, merece atenção. Não fechou o diagnóstico. Não importa, vamos tratar. Eu vou tratar com a mesma base de um tratamento de transtorno de compulsão alimentar, porque no final das contas, o principal objetivo é diminuir a frequência de episódio, né? E diminuir sofrimento. Isso, porque diminuindo, né, o sofrimento, a gente sai daquele buraco da compulsão alimentar, que é o mais difícil de sair no final das contas. Certo. Então, a gente já tem ali os critérios diagnósticos, né? Que vai desde quantas vezes por semana, qual que é o tipo ali do episódio e tal. Mas o que isso tem a ver com obesidade? Isso tá sempre, 100% do tempo. Pessoa que tem compulsão alimentar, ela também tem excesso de peso? Ou existem alguns outros fatores relacionados com a questão do ganho de peso em si? Não é uma regra, né? Tem pessoas que têm transtorno de compulsão alimentar e não têm questões com peso. Porque o peso é muito relativo, né? A gente tem, por exemplo, pessoas que têm uma genética que não tá relacionada ao ganho de peso tão forte assim. E aí, às vezes, tem transtorno de compulsão alimentar e não tem relação com peso. Ou, às vezes, é uma pessoa que tem o transtorno de compulsão alimentar e nos momentos que não está tendo o episódio, tem uma alimentação com déficit calórico, por exemplo. Ainda que não esteja compensando, ela pode ter ali uma prática de exercício físico intensa, ela pode ter ali uma alimentação que está abaixo das necessidades calóricas dela. Então, os episódios de compulsão alimentar não garantem que a pessoa vai ter uma questão com peso. Mas é muito mais exceção do que regra. Porque a maioria das pessoas que tem um transtorno de compulsão alimentar tem algo relacionado com o peso. Por quê? Os episódios de compulsão alimentar, como a gente já falou, tem um consumo excessivo de alimentos. Esse consumo excessivo pode chegar a consumos de calorias, assim, que você precisaria de 2, 3 dias para consumir. Dependendo da frequência desses episódios, isso vai ser muito relevante na questão do peso, né? Então, não é uma regra, necessariamente, mas é muito mais comum do que incomum a gente ter uma questão com peso e obesidade, etc., do que não ter. E aí, nesse caso, o tratamento da obesidade tem que estar relacionado com o tratamento do transtorno de compulsão alimentar, senão não vai sair do lugar. Exatamente. Da mesma forma que não adianta só tratar a questão do peso, não adianta tratar só a questão da compulsão alimentar, porque, inclusive, aspectos emocionais relacionados ao peso podem ser gatilho para a compulsão alimentar. Nossa, isso eu vejo muito. Isso. Então, é um ciclo que se alimenta muito. A pessoa tem uma insatisfação corporal, daí ela tenta fazer uma restrição, aí, às vezes, ela não sustenta aquela restrição, tem um episódio de compulsão alimentar, se sente muito culpada e só diminui a autoeficácia e vai, enfim, aumentando esse ciclo e vira uma bola de neve. Então, o peso é um dos fatores a serem considerados no tratamento do transtorno de compulsão alimentar, porém, não é o foco principal, pelo menos da minha área, não é o foco principal, porque meu maior objetivo, na verdade, é melhorar a relação que o paciente tem com a comida. Melhorando isso, a gente pode ver que diminui os episódios de compulsão alimentar e diminuindo isso, a gente diminui o consumo energético. E aí acaba que o ganho de peso,
A perda de peso é uma consequência. Então, não é que eu vou falar assim, eu vou tratar seu peso agora. A gente vai tratar a sua compulsão alimentar e, como consequência, a gente vê essa melhora da composição corporal, do peso e tudo mais. Isso eu gosto de fazer meio que uma escadinha de tratamento. Eu gosto primeiro de deixar a pessoa sem episódios de compulsão alimentar. E aí, pode ser que só com isso ela tenha uma perda de peso satisfatória. Pode ser que não, é muito comum que não, que ela precise tratar também a obesidade. Mas assim, falando da parte da endócrino, na estratégia medicamentosa, eu gosto primeiro de controlar bem a compulsão, com as estratégias nutricionais, com psicoterapia, com tudo. E aí, vamos lá, doutora, eu tenho 2 meses já que eu não tenho nada de compulsão, mas o meu peso não abaixa. Aí, o problema é outro, aí é uma obesidade que eu vou tratar como eu trato as outras, que não tem compulsão, né? Então, uma coisa não exclui a outra. Exatamente. E o que pode acontecer? Pode acontecer uma sinergia do próprio tratamento da compulsão alimentar. Às vezes, com alguma medicação, a gente consegue ver uma melhora dos episódios e, como consequência, também uma melhora das questões de apetite, das questões de hiperfagia, né, das questões de impulsividade. Então, na verdade, a gente está tratando também o peso, né? Eu falo para as pacientes que, às vezes, elas ficam muito ansiosas, né? Tipo, Duda, beleza, eu tô sem episódio, já tô mais tranquila, melhorei minha relação com a comida, mas meu peso tá muito estagnado. Eu falo, gata, a gente tá tratando seu peso, só que a gente tá tratando a base pra sustentar uma perda de peso. Pra que não fique naquele eterno efeito sanfona, que Exato. é tão comum, né? Exatamente. Eu tenho pacientes, tenho várias, inclusive, quando eu indico pra você, aí ela... Mas a Duda não passou dieta. Eu falei, mãe, ela não vai passar. E tá tudo bem, você precisa andar com as próprias pernas. Pensa se você ficasse refém de dieta a sua vida inteira. Exato. E eu vou dizer, 99% das pacientes que chegam e ficam assim, nossa, não tem dieta, eu falo assim, minha filha, você já sabe mais de dieta do que eu. Exatamente, eu também falo isso. Então, assim... Já passou por várias nutricionistas. Eu falo assim, prescreve uma dieta pra mim, vamos lá. O café da manhã, não sei o que lá. Tá. Ela já sabe. Gente, e aí? Conseguiu seguir? Não, Duda, eu morria de ter um tanto de episódio de compulsão. Eu falei, então, não é a dieta que tá faltando. Exatamente. E eu faço o recordatório alimentar, né, de um dia típico de pacientes e tal. Inclusive, hoje foi uma que eu falei assim, a gente já precisa dar esse exemplo no podcast. Ela tem um transtorno de compulsão, e daí ela me falou assim, eu falei, o que você come no café da manhã? Ela, eu odeio, mas eu como 2 ovos todo dia. Eu falei, mas me explica, qual que é o sentido disso? De onde vieram esses 2 ovos? Por que você come 2 ovos todo dia de manhã? Até final de semana, ela... Não, final de semana eu como um pão. Aí eu falei, tá. Aí você gosta do pão? Ela, eu adoro. Mas todo dia eu como 2 ovos. Mas eu odeio. Não faz nenhum sentido, gente. Exato. Não precisa comer ovo para emagrecer. E aí, o que acontecia? Todo dia à noite? Compulsão. Óbvio. Gente, não tem um prazerzinho no dia, chega o final do dia, vira uma... Não, e pior, no almoço ela comia uma marmita que ela detestava. Então, gente, não tem como. 1 hora você vai querer um prazer, 1 hora comida é prazer, 1 hora você vai querer saborear alguma coisa gostosa. Não tem jeito, não dá pra passar o dia inteiro comendo coisa que você não gosta. Exato, e às vezes a pessoa não come o suficiente. Não é nem só questão do prazer, é o suficiente. Come 2 ovos, tá morrendo de fome. Aí vai, lanche da manhã. 2 castanhas e um damasco. Eu falo, onde eu vou enfiar essas 2 castanhas no damasco? Não cabe nem no buraco do meu dente. De verdade, só me deixa mais estressada. Então, me chegam vários casos, assim, que come, sabe, tudo regradinho, aí chega 4 horas da tarde, o leão saiu da jaula. Sai, ele tem a hora, ele só tava esperando sair. Só tava esperando até que ponto você ia. Tava esperando só bater o ponto e ir pra casa. Exato, é isso, entendeu? Então assim... Aí chega, come 2 ovos de manhã. Aí eu pergunto, de onde vieram, né, esses 2 ovos, né? Que galinha é essa que tá te punindo? Por que você tá comendo 2 ovos? Não, porque eu odeio ovo. Deixa eu falar, eu não como ovo de manhã. Sempre que alguém fala isso, eu falo assim, tá, você quer algum exemplo de alguém que tem uma dieta saudável e não come ovo de manhã? Aí elas chocam a mente, né? Chocam a mente. Como assim? É igual quando elas descobrem assim, a nutricionista come pão. Tipo, eu fico... Por favor, coma seu pão em paz e come com ovo. Se não quiser com ovo, a gente vai adicionar alguma proteína alguma fonte de proteína. Tá tudo certo. Então, não é porque não tem dieta, né, que eu não
olho pra questão. Que é uma oba-oba, que é um oba-oba. Não é coma de qualquer jeito, sem critério. De manhã, uma Coca-Cola e uma coxinha. Não, aí eu vou falar, não vou julgar, mas eu vou falar assim, vamos entender como a gente pode melhorar a qualidade desse rolê aí? Então eu entro também com conhecimento nutricional. Isso é uma dúvida que as pacientes têm, porque fica, e aí, como é que vai ficar minha alimentação? Eu falei, vai ficar boa, porque a gente vai olhar pra qualidade nutricional dela. Vai ficar saudável. Aí eu trago, por exemplo, sugestões de substituição desse ovo. Ai, nossa, tem tudo isso? Falei, tem. Agora, o que a gente tem que fazer? Garantir que você tem um ambiente favorável a essa escolha. Por quê? É mais fácil você encontrar, por exemplo, 2 ovos na sua geladeira do que você encontrar uma porçãozinha de frango desfiado, um queijo cottage, por exemplo, para substituir esse ovo, ou se não, outras opções de fontes de proteína. Então, eu falo, cabe a você também, paciente, fazer a parte de organizar o ambiente, que também é um aspecto que eu olho muito para pacientes com compulsão alimentar. Que às vezes está tudo tão desordenado que não sobra espaço para tomar boas decisões, né? Favorece a compulsão, né? Exato. O ambiente está propício a ter uma compulsão. Exato. Então a gente não vai olhar só para qualidade alimentar e peso. A gente vai olhar para aspectos do ambiente, aspectos emocionais, e a gente vai cavando até achar vários pontos. Aí as pacientes ficam falando assim, realmente, Duda, não tinha nem espaço para pôr uma dieta aqui, porque é tanta coisa que a gente fala, é tanta informação, que uma consulta, enfim, é uma consulta tão rica, né, que a gente investiga tudo, que aí elas entendem o porquê não tem uma dieta assim. prescrita. Porque, seria muito mais simplista eu pegar uma paciente que fez dieta a vida inteira e passar só mais uma dieta para ela. Né? Não ia dar certo como nunca deu a vida inteira. Exato. Então, tem pessoas que dão super certo com prescrição, dão super certo com acompanhamento, super seguir ali, não tem sofrimento, tem transtorno, não acontece nada. Porém, para pacientes com compulsão alimentar, dieta, principalmente restritiva, é um gatilhaço para o episódio. Então, por que eu iria oferecer o que está alimentando o ciclo do que eu estou tratando, né? Então, não faz sentido. Exatamente. E aí, a partir do momento que a gente vê na prática as coisas acontecendo, a qualidade da alimentação mudando, e assim, de uma forma prazerosa, elas vão ficando tão, sabe, parece que tem várias consultas que eu paro e penso, vamos fazer um resumão do que aconteceu até agora? E elas ficam tão chocadas de tanta coisa que mudou e elas nem perceberam, sabe? Prática de exercício físico, alimentação, etc, etc, etc. Hábitos que antes elas associavam a muita punição por querer controlar a compulsão com dieta. E agora elas já estão aplicando esses hábitos, melhorando a frequência de episódios de compulsão alimentar. E aí as coisas vão andando. E é simplesmente melhorando os hábitos saudáveis, Exato. não focando no que tá errado, né? Porque às Exato. vezes, muitas vezes, as pessoas que querem perder peso vão focar, vão querer vilões. Tipo, o pão é o vilão, alguma doce é o vilão e tal. E aí vai atacando, né, os Exato. vilões. E aí fica uma vida meio chata, sem prazer. Tudo é obrigação, tudo é punição. Daí, assim, é difícil manter isso a longo prazo. Hoje em dia nada pode, gente. Você entra no Instagram, não pode beber café, não pode beber água. Leite, a água tá cheia de sei lá o quê. O leite, coitado do leite, também não pode. Aí pode tomar whey, mas pode tomar leite, né? E o whey, ninguém sabe de onde que vem, né? O whey, ele é uma criação da inteligência artificial. Não, mas aí tem as pessoas que não pode também nada industrializado, né? Aí não pode arroz, mas pode bolacha de arroz. Gente, o que pode? Na verdade, vamos simplificar esse rolê, né? Pode tudo. Pode tudo. Mas nem tudo me convém. Exato. Essa é a minha frase que eu tatuo na testa, minha e das minhas pacientes. Exato. Eu falo assim, a gente trabalha com permissão, mas não significa que você vai comer tudo o tempo todo de qualquer jeito. A gente trabalha com permissão para você entender que pode e a partir daí tomar sua decisão consciente. Então, eu não posso nada. Você vai priorizar o que é mais gostoso. Se eu não posso comer nada do que está servido, eu vou optar por aquilo que eu mais gosto. Agora, eu entendo que eu posso tudo que está servido na mesa, mas eu vou pensar, o que me convém? É o momento. É o momento, o que faz sentido agora? E essa decisão consciente não é falar assim, você só pode comer alimentos ultranutritivos. Você pode comer o que você quer, mas o que você precisa também tem que ser considerado. Inclusive, para compulsão alimentar, o que acontece muito? As pacientes são muito 880,
né? Eu falo as pacientes porque a maioria é mulher. É mulher, que pelo menos que me procura. Mas, enfim, não tem... E até nas estatísticas também, a maioria é mulher. Exato. Então, mulheres... Pressão do corpo, né, gente? Que bom que vocês buscam ajuda, né? Mas estamos nesse grupo que não é muito favorável. E aí, elas são muito 880. E por serem 880, elas pensam assim, ou eu vou comer só o que eu quero, ou eu vou comer só o que eu acho que eu preciso. Então, ou eu faço uma super restrição e como só alimentos ultra nutritivos e aí não tem nenhum prazer, não tem nada do que gosta na alimentação. Ou come de qualquer jeito, sabe? Ah, não vou me programar, vou pedir o iFood que tiver com promoção no dia, aquela coisa bem... Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E o que eu ensino muito é a gente entrar nesse meio do caminho, né? O meio do caminho é onde você escolhe a partir do que faz sentido. Eu tenho uma vozinha, meus pacientes falam assim, Duda, você implanta um chip na minha mente que fica assim, ó, faz sentido? Faz sentido? Quase como um zumbido assim no ouvido. Por quê? Quando você toma uma decisão, você não tem que pensar pode ou não pode. Você tem que pensar, faz sentido? Porque o faz sentido não tem certo ou errado. O faz sentido pode fazer sentido numa situação e não fazer em outra. Pode fazer sentido comer um alimento ultra nutritivo e pode fazer sentido comer um alimento que não tem nada nutricional ali, pensando nesse aspecto. Então, é dar essa liberdade, mas a gente não solta a paciente, sabe? A gente dá a liberdade orientada. Então, elas se sentem mais seguras quando tem esse acompanhamento. Uma segurança, igual eu falei, tem que aprender a andar sozinho, né? Isso. Às vezes, pensando, né? Tendo esse pensamento mais crítico em relação ao que naquela hora, aquele momento, é para aquilo ou não é, e se for tudo bem, para não ter culpa depois. Isso. Essa decisão que eu tomei, esse bolo de chocolate que eu comi foi planejado, eu queria muito, alguém que eu gosto muito fez, e tava gostoso, tinha muito tempo que eu não comia um bolo e papapá. A pessoa já sabe, vai criando, é muito diferente de todo dia comer um bolo de chocolate, sem pensar, sem sentir o sabor, com muita rapidez, e aí no final, por que eu comi esse bolo? Uhum. E aí no outro dia, repete. E aí repete. E é sempre proibido. O bolo nunca pode. Isso. Mas ele tá sempre comendo o bolo. Então é igual você falou, é aquele ciclo vicioso da culpa. A pessoa fica emburacada, real oficial, né? Que pra sair desse buraco é difícil. Mas que... é muito interessante que a evolução, ela é step by step, né? Isso. Você vem uma primeira consulta, às vezes a paciente não fez nada do que você falou. Não diminuiu nem um dia de episódio de compulsão, tá do mesmo jeito, mas ela tem consciência. Isso. E isso faz diferença, né? E ela tá voltando. E ela voltou, e ela quer melhorar. Uhum. E aí só de ter consciência, só de identificar o gatilho da compulsão, já começa a ter um pouquinho mais ali de liberdade pra entender, né? Tipo, nossa, se o gatilho foi ter ficado o dia inteiro sem comer, não vou ficar o dia inteiro sem comer. Isso. E aí começa a montar um quebra-cabeça, né? Pecinha por pecinha. Exatamente. E aí, como que eu entro nessa história? Eu ajudo a identificar, mas eu ajudo a seguir a partir disso. Então, Duda, identificamos juntas que um dos gatilhos é a falta de organização. Eu vou te pegar na sua mão e falar assim, o que cabe de organização neste momento na sua vida? Não é o que parte de mim. Pra mim funciona XYZ, faz igual. Não, eu quero entender a vida da paciente. Duda, eu não consigo cozinhar, eu não consigo ter um tempo pra me organizar e tudo mais. Eu falo, vamos pensar em opções prontas, vamos pensar em delegar funções. Então, às vezes, tem alguém pra te ajudar nesse processo. Tem como a gente tirar um dia da semana, um dia a cada 15 dias, pra gente cozinhar, sei lá, porções de algum grupo alimentar e deixar congelada, você só tira, descongela ali no micro-ondas, uma coisa mais fácil. Tem como a gente programar juntas um cardápio, sabe? Um cardápio semanal. Eu já fiz isso muito com pacientes. A gente senta juntas e fala assim, o que você gosta de comer no almoço? O que você acha que cabe aqui nesse momento? Então, não é que, fica meio no modo... Jogado. Eu ia falar uma coisa mais feia, mas eu vou usar o jogado, que a Mariela é muito fina. Então, não fica no modo foda-se, sabe? Alimentação. Entendi. Muito bom, obrigada. Isso, a gente direciona. Então, a paciente vai seguindo ali. Quando ela consegue também seguir,
E, se não segue, a gente entende o que aconteceu. Eu não vou julgar e não vou brigar. Se não segue é porque não é que foi culpa da paciente, às vezes foi culpa do processo. Do processo. A gente identificou que você poderia uma vez por semana fazer as marmitas. Mas você não tá fazendo. Isso. Qual que é o problema? O problema é que você não quer, você não gosta, você tá cansada. Então a gente vai pra outra estratégia. Isso. Você não vai ficar focando, não, você não fez semana passada, semana que vem você vai ter que fazer. Exato. Tipo, é a punição. Exato. Quinta Porque já série. existe muita punição dentro da cabeça da paciente. Se eu for punir, vai ser só mais uma na fila do pão. Na fila do pão, exatamente. Aí eu falo assim, diferente do que ela faz, eu tento olhar as saídas. Eu falo assim, gente, eu sou a maior esperançosa do Brasil, porque eu tiro leite de pedra mesmo. Nossa, as minhas pacientes falam isso, que às vezes elas não acreditam e eu acredito, elas começam a acreditar. Sim. Isso é uma rede de apoio muito boa, né? Muito, muito. E aí, até hoje eu atendi uma paciente, eu já tava assim, tô me preparando pro podcast, porque aconteceu isso e eu vou levar pra compartilhar, porque com certeza eu sabia que chegaríamos nesse ponto. Quando acontece um episódio de compulsão alimentar, a paciente só foca no que deu errado. Só foca no que foi ruim, só foca no episódio em si, só foca na incapacidade dela ali naquele momento, na vergonha e na culpa que ela sentiu. E aí essa paciente, eu acolhi, eu reforcei o sofrimento que ela sentiu ali naquele momento. Não é que eu sou positiva tóxica, eu sou esperançosa. Então a gente olhou para os gatilhos e entendeu. Aí eu falei, agora vamos entender o que deu certo nesse rolê todo? Ela, nossa, Duda, mas nada deu certo. Eu falei, vou começar, você veio na consulta. Você não desmarcou, você não desistiu do acompanhamento. Aí ela já desabou, né, de chorar, porque ela fala, gente, eu nunca ia encontrar uma luz nesse fim do túnel desse jeito, porque eu estava focando em tudo que deu ruim. E aí eu falo, olha outra coisa que deu certo. Isso foi numa viagem que ela fez, e aí ela comeu compulsivamente algumas vezes. Aí ela contou que depois que aconteceu o episódio, ela conseguiu organizar um pouco mais a mente dela, então ela conseguiu voltar pros eixos, no sentido de, tudo bem, eu entendi o gatilho, é que nesse lugar tinha muita oferta de comida, ela tem dificuldade de lidar com uma grande oferta de comida, então ela voltou pros trilhos, mas ela não ficou pulando refeição. Isso eu reforcei também. Menina, no final das contas, eu listei 10 itens que deram certo com ela. E ela falou, Duda, eu tô chocada, porque nada foi inventado. Não é que eu falei, ai, tá tudo lindo, tudo maravilhoso. Vamos florear esse episódio, né? Vamos fazer com que fique bonitinho. Isso. Não é isso. A gente achou formas dela se sentir eficaz, porque ela foi eficaz. Então, o episódio não manchou tudo que ela teve de ganho, de processo ao longo desse acompanhamento. E aí, o que acontece? Isso, você falou do step by step, né? Que a gente vai tentando construir juntas. Tem uma analogia que eu acho incrível, porque eu sou a pessoa das analogias, tá, gente? E eu amo analogias. Eu vou escrever um livro e eu vou te convidar pra um capítulo, tá? Eu quero. Um dia vai acontecer, gente, anota aí. E aí, esse livro vai ser sobre analogias da relação com a comida. Tá? Eu comecei a escrever? Não, mas tem muitas... A ideia tá aí. O conteúdo tá aí. Inclusive, já... Como que fala? Registra a ideia, porque se alguém pegar... é verdade. Esse podcast é famoso. Não roube minha ideia. Saindo daqui, eu vou registrar isso aí. E aí, gente, o que acontece? Quando acontece o episódio de compulsão, é como se você caísse dentro de um buraco. Você cai dentro desse buraco, e nesse buraco tem uma pá e tem uma caixa de ferramentas. Essa pá, a gente vai chamar ela de culpa. A culpa, a vergonha, tudo de ruim que aconteceu. Ela vai te ajudar a fazer o quê? Cavar mais fundo esse buraco. Então vai ficar mais difícil sair dali. E a compulsão alimentar, ela é complicada porque quanto mais fundo o buraco, mais você tem certeza que nunca vai sair dali. Então você deixa de buscar ajuda, você deixa de fazer sua parte pra, enfim, sair dali, você deixa de confiar em você mesma. Você deixa de ver a luz que tá lá em cima. Exato. E a caixa de ferramentas, eu falo assim, tô mandando essa caixinha de ferramentas aí, descer a caixinha de ferramentas, tô aqui, vou te ajudar a subir, vou te orientando a usar essa caixinha de ferramentas, pode ser? E aí, o que acontece? Por exemplo, essa capacidade de identificar gatilhos é mais uma ferramenta nessa caixa. E a gente vai engrandecendo o número de ferramentas nessa caixa pra gente conseguir ir construindo juntas os degraus para sair daquele buraco. Só que a paciente tem que tomar a decisão de olhar para essas ferramentas. Então, isso que eu fiz com essa paciente, de listar tudo que deu certo
seja no episódio, seja ao longo do processo, ao longo do acompanhamento, eu tô fazendo o quê? Eu tô aumentando a sensação dela conseguir usar essas ferramentas que estão ali com ela no buraco. Conseguir ver que tem saída, conseguir ter esperança. Exato. Então, a ferramenta não tá ali em cima, ela tem que sozinha ir lá buscar a ferramenta. Não vai ter um elevador. Não vai. Ela vai estar já junto com ela. E é importante reforçar isso, porque a paciente que tem compulsão alimentar, ela não se sente capaz de nada. Ela só se sente capaz de comer. E isso é tão forte, porque às vezes, quando ela identifica o gatilho, se ela não sabe que ela consegue fazer algo em relação àquilo, ela só vê comida. E aí, às vezes, a ineficácia, a sensação de ineficácia que os pacientes têm, reforçam o episódio em si. Então, quantas vezes eu reforcei essa caixinha de ferramentas e a paciente conseguiu falar assim, Duda, eu tava prestes a ter um episódio de compulsão, eu consegui parar e eu consegui sair dali porque eu lembrei do que eu dei conta, do que eu dou conta de fazer. Então, isso é tão rico, é tão legal, porque eu trabalho orientando, mas é a paciente que escolhe também usar as ferramentas que estão ali. É um empoderamento, né? Exato. Assim, tem capacidade de fazer sozinha o que você está ensinando. Exato. Então, tanto o transtorno de compulsão alimentar como a obesidade são pacientes que têm muito baixa autoeficácia. Sensação de menos-valia, né? Menos-valia. Eu não consigo. Porque também, Duda, todo mundo tá reforçando isso, Exato. né? A pessoa... Os próprios profissionais, né? Os profissionais. Tipo, a pessoa tá acima do peso... Falta de vergonha, come muito, não faz exercício, é sedentária. A pessoa que só come açúcar, que só come fast food e que tá assim porque quer. E não é. E pensa você, assim, é claro que as pessoas que têm compulsão, geralmente os episódios são sozinhos, né, isolados. Uhum. Mas pensa alguém de fora vendo alguém comer uma quantidade absurda de comida. Vai julgar, com certeza. Vai ser, tá vendo? Por isso... que não perde peso, olha o tanto que tá comendo. Então, esses pensamentos, sim, eles vêm de dentro também, mas eles vêm muito Eles são reforçados pela sociedade, pelos familiares, né, que são uma parte difícil, assim, no episódio que eu falei sobre estigma da obesidade com a psicóloga, a gente tem que levar em conta, né, o ambiente que a pessoa vive. Isso. A mídia social também, né? Então, assim, é tanta coisa, tanta informação bombardeando de que, tipo assim, eu não consigo, eu não dou conta, que daí na hora que ela tá lá embaixo com a pazinha, com as ferramentas, ela, assim, gente, não tem como. Eu não sei usar essas ferramentas, e às vezes é função do profissional orientar a usar essas ferramentas, né? E por isso que a gente tá aqui. Então, a paciente... não é que ela escolhe usar as ferramentas, ela se sente capaz de usar a ferramenta, porque eu não vou colocar a responsabilidade nela para sair dali, eu vou colocar o empoderamento mesmo dela conseguir... Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Então, eu tô ali orientando, é como um GPS, né? A paciente vai seguir o GPS, se ela, enfim, confiar no GPS, claro. Mas se ela errar, se acontecer alguma coisa... recalcula a rota. A gente recalcula, gente. Qual que é o problema? Vamos mais rever. uma analogia da Duda. Esse livro tá riquíssimo. Gente, vou guardar algumas. Senão, já alguém ninguém vai querer ler o livro. Já escutou o podcast, já sabe tudo, todas. Nem precisa ouvir. E aí, é muito interessante que, na verdade, muitos pacientes têm a caixinha de ferramentas, têm algumas ferramentas, mas não se sentem dispostos a usar porque elas já estão muito acostumadas com a pá para cavar o buraco. É mais fácil. É mais fácil, mas depois é mais difícil sair. E aí a gente fica nessa, não, deixa essa pá de lado, deixa essa culpa de lado, vamos entender, vamos, né, sair disso aqui juntas. E não é simples, de forma alguma, né? Às vezes a gente fala assim, uma analogia, fica tão fácil de entender, mas até a gente entender que a gente consegue ter ferramentas demanda tanto, sabe, pro paciente, porque foi a vida toda ouvindo que não... é sem vergonha, mas ao mesmo tempo não tem capacidade, ninguém bota fé de nada. Você vai tentar de novo, você já tentou tantas vezes. O que vai mudar agora? O que vai mudar? Então, assim, recebo... Assim, é clássico, pacientes que chegam literalmente no fim do túnel, no fundo do poço. Olha, eu já misturando as analogias, já tudo, já. Esse é o problema, preciso sentar e escrever cada uma com calma. E aí elas chegam e falam assim, Duda, de verdade, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui.
clássico. Eu falo assim, então vambora, vamos conversar. Vamos descobrir. Vamos descobrir juntas, né? Eu também não te conheço, vamos lá, né? E aí, já tentaram de tudo, fizeram várias dietas, Gente, tem cada coisa que eu ouço que, assim, é outro livro. É babado, né? É babado. Assim, de tentativas pra lidar com compulsão alimentar que já fizeram, coisas místicas, coisas, assim, que eu fico... E aí, o caminho, assim, o caminho normal não seguiu, não. O básico bem feito, alguém já tentou? Bem feito, mas é tipo assim, de coaching... daqueles mais bizarros, tipo, controle sua mente, controle sua compulsão. E, inclusive, eu queria falar uma coisa específica da parte médica, assim, que, às vezes, controlar a mente depende de química, depende de medicação. Então, assim, o tratamento comportamental, nutricional, psicológico é extremamente importante, mas... principalmente em TCA, né, que é o transtorno de compulsão alimentar moderado e grave, sem medicação, a pessoa pode ter muita vontade de usar as ferramentas, mas ela não tem capacidade de usar as ferramentas, mesmo entendendo como usar. Exato. E mesmo tendo vontade de usar. Então, o tratamento medicamentoso, às vezes as pessoas têm um preconceito, acha que é tipo, é remédio para emagrecer. É o caminho fácil. É o caminho fácil, mas assim, não é. Exato. Inclusive, né, que tá muito na moda, tipo, Ozempic e Mounjaro agora, né, que tá virando moda e tal. Todo mundo acha que se usar essas medicações... vai perder peso. Vai resolver tudo, né? É meio como que se fosse uma linha contínua. Uhum. Só que, principalmente, pacientes que têm compulsão alimentar, não adianta. Não resolve, Não resolve. Só muda o problema. Cai da brasa... Não, cai do espeto e cai na... Como é que é? Sai do espeto e cai na brasa. Então, assim... cai da brasa e cai no espeto. Tipo assim. Cai tudo, gente. Dá tudo errado. Então, assim, a gente precisa, às vezes, de estratégias medicamentosas, mas não é por conta própria. Não é você indo na farmácia e comprando. Também não é com um médico que não tá identificando ali a sua compulsão, porque faz muita diferença tratar com medicação quem tem, quem não tem compulsão. Então, assim, é muito complexo. Então, por isso que volta naquele assunto que a gente conversou no início. Né? Tenha uma equipe que saiba o que ela tá fazendo, de que ela tá lidando, né? Exato. E se deu errado com um profissional X... pede outra opinião, consulta com outra pessoa. Às vezes você tá muito tempo com um nutricionista que você gosta, mas que faz ali, tá sempre na mesma dieta prescritiva, que você não consegue seguir. Se você não consegue nunca seguir aquela dieta prescritiva e que no meio do caminho você tem vários episódios de compulsão, já tem algum sinal de que tem alguma coisa errada. Não é que a sua nutricionista é ruim, às vezes ela é uma nutricionista muito boa. Pra quem não consegue fazer pra dieta. Pra quem consegue, Exato. Que não faz restrições loucas. Exato. Só que é diferente. É muito diferente. E é pra quem orientar o quê, né? E aí você falou de uma questão do caminho mais fácil, né? Através da medicação. Agora eu vou colocar uma polêmica aqui na mesa. As pessoas falam que, polêmica, me veio na cabeça. Muita gente que fala que paciente que tá usando medicação tá indo pelo caminho mais fácil, às vezes tá indo em médicos que querem um caminho mais fácil pra eles mesmos, porque nem olha na cara do paciente. Concordo 100%. Não ouve a história do paciente, só prescreve a dieta, pode ser dieta também, a dieta e o remédio da gaveta. Igual pra todo mundo. Porque assim, já recebi pacientes no meu consultório. Fala assim, Duda, a consulta durou 5 minutos, eu fui lá com uma queixa, sei lá, da minha tireoide, ele nem olhou meu peso, nem olhou meus exames e já, Ozempic, pá. Acabou. Falei assim, pera, é o caminho mais fácil pra quem? Pro médico que tá ganhando o dinheiro da consulta, em 5 minutos, não olha na cara do paciente, não pergunta nem o nome do coitado, quem dirá a história dele. Porque pro profissional, dá muito mais trabalho a gente investigar, pensar em caminhos, pensar em estratégias, combinações de medicamentos, combinações de estrutura alimentar. E de profissionais que vão acompanhar em conjunto. Isso. Então, o caminho mais fácil pra quem, minha galera? Para o médico que não tem formação em
padrões alimentares, em Exato. comportamento alimentar. Gente, tratar a obesidade é extremamente difícil. Só que é extremamente lucrativo. Por quê? Porque tem muita gente querendo emagrecer. Então, se eu quero fazer um cursinho de fim de semana, aprender... Na verdade, nem precisa de curso, né? Aprender como que prescreve Instagram. Ozempic, Instagram, todo mundo sabe. TikTok tem vários Você médicos vai lá, abre a ajudando. sua banquinha, prescreve pra todo mundo. Se a gente for levar em conta os estudos, mais de 80% das pessoas vai perder peso. Sim. Então, assim, nossa, esse médico emagrece todo mundo. Ele é o brabo, Olha né? que Nossa maravilhoso. Gente, isso daí é só o efeito da medicação. Sim. O que esse profissional fez por você? Exato. Ele sabe como que é a sua rotina? Ele sabe com quem que você mora? Ele sabe se você faz comida ou se você compra fora? Não, e aí... Comece a pensar nisso, Não, meus aí não amores. consegue sustentar o medicamento, às vezes para porque já perdeu o peso que queria e não consegue sustentar. Porque a base não foi tratada e às vezes é função do profissional que acompanha tratar essa base. O que é essa base? Sono, exercício físico, Água. alimentação, emocional, água, tudo, Cocô, tudo, a gente tem que intestino. fazer. Exato. Então, assim, não, é o caminho fácil. Pra quem? Não é fácil pro paciente também tomar a medicação e não E ter agora apetite. eu te falo, né, assim, da minha experiência, é muito mais difícil eu ficar mais de 1 hora no consultório conversando sobre tudo que a paciente faz e às vezes é igual você falou, alguma coisa na rotina ali que eu tento orientar, que eu tento fazer com que fique tranquilo pra ela. Pra mim, às vezes, tem que sair muito pensamento fora da caixinha, porque na minha rotina é fácil de fazer algumas coisas, na dela não. Como que eu vou dar ideias pra uma pessoa que eu não tô vivendo na pele? Então, é muita conversa. Exato. É muita troca ali de informações e é um acompanhamento longo prazo, tipo, esse mês não deu certo. Ok, vamos mudar e vamos ver se mês que vem dá certo. Então, o tempo que eu gasto com cada paciente é muito maior. Se eu fosse só prescrever o Ozempic pra todo mundo, eu podia ficar Você lá... não tava aqui, né, na eu verdade. não tava aqui, exatamente. Não ia precisar falar Você tava sobre em isso. Dubai agora. Exatamente. estava com a minha bolsinha Chanel em Dubai. Exato, seria muito fácil, assim. Mas isso é uma crítica aos profissionais mesmo, tá? Não tô sendo leve, não, porque eu tenho visto muita gente chegando desolado. E aí não dá certo, só complementando. Aí o profissional culpa quem? O nutricionista. Não, o paciente. Pode ser o nutricionista também. Ele mas culpa qualquer pessoa, menos ele. é. Mas é porque não culpa o seguiu, paciente, é isso porque tá não fez a certinho. soroterapia lá XYZ. É porque faltou a dosagem de selênio. Me respeita, vai. Mas é isso mesmo, assim, colocar a culpa muito em cima das pessoas que estão lá. Isso. E aí, às vezes, com comentários pejorativos, né? Gente, a pessoa tá num momento ali de vulnerabilidade, procura uma ajuda. Aí você vai lá e descasca a pessoa. Então, e aí já chega, mal começou, já não tem autoeficácia. E aí lembra lá da analogia do buraco? Só cava mais fundo vai o buraco. emburacar mais ainda. Exatamente. Então, profissionais, melhorem. Ô, Duda, me dá agora algumas estratégias práticas para as pessoas. Sei lá, que identificou que tem um padrão compulsivo, que teve um episódio de compulsão alimentar. Mostra pra gente, assim, de uma forma prática. Quem que precisa realmente procurar ajuda e quem você acha que tem alguma dica prática que ela possa fazer ali, primeiro pra se reconhecer, vamos diferenciar ali o joio do trigo. Tipo, se você tá sentindo isso, vai marcar um profissional especializado. Ou se você tá com esse padrão aqui, talvez você tenta isso ou aquilo pra ver se você consegue melhorar sozinho. Tá. A gente pode analisar os níveis de sofrimento de cada paciente, né? De cada pessoa também. Tem pessoas que sofrem muito com episódios simples e pessoas que estão tendo frequência de episódio e não sofrem tanto assim, mas assim, às vezes é porque já se acostumaram com esse sofrimento, na verdade, né? Então, existe sim o sofrimento relacionado ao episódio, ao corpo, etc. Mas sobre quem deveria buscar ajuda. Na verdade, eu sou um pouco... Galera, todo mundo deveria buscar ajuda, né? Porque... Você tá tendo esses padrões compulsivos. Exato. Porque não é uma coisa que dá pra sair tão fácil da situação sozinho. Se a gente começa a tratar transtorno alimentar como
doença mesmo, a gente vai sair do lugar de é responsabilidade sua, do paciente, para é uma responsabilidade de uma equipe de profissionais que vai te orientar. Por que uma pessoa que tem, por exemplo, diabetes, seja qualquer tipo, não se sente mal por buscar ajuda? Não tem vergonha em precisar de um endócrino. Sei lá, eu tô com uma enxaqueca. Por que eu me sentiria mal e envergonhada de buscar ajuda? Galera, é diagnóstico. Então, assim, é adoecimento do mesmo jeito. Buscar ajuda. Então, o primeiro passo é falar mais sobre isso, para as pessoas se sentirem menos envergonhadas por terem um aspecto relacionado à alimentação adoecido, para então a gente abrir espaço para as pessoas buscarem ajuda, né? Porque muita gente leva isso como uma falta de vergonha na cara, uma falta de comprometimento com o processo de emagrecimento, qualquer que seja, ou leva a compulsão alimentar de uma forma muito... sempre aconteceu, tal. Mas eu apesar de que às vezes a resposta seja, tem pessoas que talvez não precisam, sabe? Precisa sim, sabe? Todo mundo precisa. Tanto é que a gente vai entender que compulsão alimentar vai ter a leve, a moderada e a grave. E ainda que não feche diagnóstico, pode ser que a pessoa tenha um descontrole na alimentação, sofra com isso, e a gente vai falar assim, não tem diagnóstico de transtorno alimentar, mas tem um comer transtornado. Vamos melhorar a relação com a comida. Isso. Por quê? Dependendo da frequência disso aí, desses que não fecham diagnóstico, pode ser que um momento feche, né? Porque vai cronificando ali o problema. Então, antes de falar quem deve ou não deve buscar ajuda, eu acho que seria muito mais interessante, se você identifica com isso, busque a ajuda certa. Ótimo, perfeito. Não é tipo, não, eu não tenho tão grave assim, então vou em qualquer profissional. Não. Já começa naquilo que você vai direcionar mais e vai prevenir o problema. Se você desconfia, se tem aquela pulguinha atrás da orelha, vá num profissional que tenha alguma capacidade em fazer esse diagnóstico. Eu tenho pacientes que chegam e falam, eu tenho compulsão. Então tá, vamos conversar? E aí eu entendo e tal que na cabeça dela a compulsão é comer um pedaço de bolo pequeno depois do jantar, porque tem vontade de comer doce depois do jantar. Uhum. E aí ela acha que isso é uma compulsão, que ela está compulsiva. Peso normal, nenhum sentimento de sofrimento, nenhum exagero de descontrole, né? Nenhuma sensação ali de impulsividade nem de descontrole. Só que na cabeça dela tá tão errado comer um bolo depois do jantar que ela já acha que ela perdeu 100% o controle, que ela está com compulsão. Uhum. Então, a gente tem que diferenciar também, né? Isso, e às vezes o profissional... E o profissional vai ajudar nesse aspecto. Então, já chegaram pacientes que achavam que tinham ali isso, mas eu não invalido. Eu não falo assim, não, você não tem nada disso não, pode ir embora. Não, com tá certeza, sofrendo, entendeu? Vamos achar um meio pra te tirar desse comportamento? Isso. Vamos arrumar estratégias pra que você não tenha necessidade de comer um bolo todo dia depois do jantar? Exato. Okay. É muito mais sobre entender o que significa esse bolo depois do jantar do que o bolo após o jantar ser um problema. Isso, ser uma compulsão, né? Isso. Porque acaba que eu acho também que tem o peso da palavra, né? Recentemente eu atendi uma paciente que ela não queria ser diagnosticada com compulsão, mas ela tinha quadro clássico de uma compulsão grave, então já estava ali num patamar, e aí ela ficou muito triste, decepcionada quando eu falei que o diagnóstico era esse, porque ela falou que todo mundo que tem compulsão é difícil de tratar. Eu falei, mas por quê? Não, porque eu já vi entrevistas de alguns famosos dizendo que tinham compulsão, que daí foi super difícil. Mas, assim, o nome em si, ele não vai te trazer nenhuma dificuldade extra. Pelo contrário, saber que tem é muito mais fácil de direcionar o tratamento. Exato. Se eu não sei o que eu tenho, eu vou ficar, igual você falou, indo em 50 mil profissionais, cada um fala uma coisa, você nunca dá certo com nada, mas a partir do momento que eu sei o que eu tenho, igual você saber se eu tenho um diabetes tipo 1 ou tipo 2, eu vou tratar de formas completamente diferentes. Isso. Eu tenho uma obesidade relacionada ou não à compulsão alimentar? Vou tratar diferente. Então, não precisa ficar também com medo do diagnóstico, né? Exato. Às vezes é importante dar nome aos bois pra gente saber
o que vai ser direcionado a partir dali. Então, às vezes, um diagnóstico não precisa ser tratado como um peso na sua vida, mas como uma forma de prevenir várias frustrações de buscar ajuda em outros profissionais e não conseguir dar o correto direcionamento para você. Então, vamos tratar um diagnóstico de transtorno alimentar, ou que não seja também um comer transtornado, como algo que vai só clarear o caminho para você chegar onde você precisa chegar, sabe? E aí, isso para qualquer diagnóstico, enfim, de questões mentais também, né? A gente fala muito disso. Eu não queria ser diagnosticada, mas, gente, a partir do momento que você consegue ver que tem um caminho a ser seguido, você se sente mais seguro, sabe? E você entende melhor os passos que você consegue dar. Tira um pouco da culpa também, né? Da culpa e é menos desgastante. Mas eu vou dizer, também não é fácil tratar, não. É difícil, porque você vai ter que acessar lugares que são dolorosos. Porém, é o tipo de coisa que você precisa tratar a ferida antes que ela abra mais. E na hora que tá tratando a ferida, é desconfortável, é doloroso. Mas o que adianta você pegar uma ferida desse tamanho, colocar um band-aid e falar assim, nossa, tô tratando. Não tá, só tá piorando. Às vezes você vai estender o problema e vai ser cada vez mais danoso tratar aquilo ali. Então, sobre isso, né, por exemplo, da sua paciente, tomara que ela consiga o direcionamento certo, porque ela vai ver que, assim, todos os meus pacientes que recebem alta, ou pelo menos a gente consegue passar, é unânime. Eles falam assim, Duda, que bom que eu comecei esse processo, sabe? O único arrependimento é não ter buscado ajuda antes. Que bom que eu continuei o processo, Exato. Né? Porque às vezes a primeira consulta é aquela coisa ali que dá uma assustada e você não volta mais. Uhum. Porque, igual você falou, vai mexer em lugares que doem, vai mexer em coisas que às vezes você não quer acessar. Então, continuar o tratamento, é igual você falou para aquela paciente. A primeira coisa correta que você tem que comemorar é que você veio hoje. Sim. Que você fez a consulta, que você não faltou. Porque a questão da vergonha, ela é, tipo, a vergonha de si mesma, mas a vergonha dos outros. Como que eu vou chegar lá na Duda e falar que de tudo que a gente trabalhou, ainda tive um monte de compulsão? Isso. Ainda mais que nutricionista tem muito essa fama, né? Brigar, e endócrino também tem, menina. É, pior, menina. Eu já peguei cada coisa. Mas, enfim, o paciente já chega todo armado, né? Já chega todo amedrontado, já chega, sabe? E eu vejo que até na sessão, assim, eles já chegam todo durinho, assim, na defensiva. E aí eu vou aos poucos, mordendo a beirada, aí eles vão relaxando, daqui a pouco estão até... Nossa, tem pessoas que eu pergunto, né, o que tá comendo e tal. Aí ela, eu sei que eu não posso. Então, eu deveria estar comendo isso. E não fala o que come. Com medo de julgamento. Já começa se julgando também, né? Pelo que tá fazendo. Não fala o que tá fazendo. Fala, a nutricionista me passou isso, isso e isso. Eu falei, tá ótimo, mas o que você tá comendo? Não, então, até semana passada eu tava fazendo isso. Aí essa semana mudou tudo. Essa semana eu tô comendo exatamente o que a Nutri me passou. Uhum. Tá, mas o que você tava comendo semana passada? Então, assim, você tem que realmente, igual você falou, ir comendo pelas beiradas, sem fazer cara de susto, de desespero, porque assim. Aquela caras e bocas, né? Tipo, nossa, que absurdo que você tá comendo isso, né? Eu acho que são todas essas linguagens verbais e não verbais também, que a gente acaba aproximando e trazendo um pouco mais de confiança dos pacientes pra gente. Exato, a gente tem que oferecer o acolhimento que eles não têm no mundo lá fora e dentro deles mesmos. Porque, às vezes, o paciente se sente julgado porque ele tá se julgando também, né? Então, ele já pensa assim, o que eu fiz é muito errado. Então, se eu falar isso para endócrino, se eu falar isso para nutri, vai ser muito errado também. Então, a gente vai quebrar essa expectativa de julgamento, porque a gente não vai reforçar aquilo que já tá dentro e fora também. Porque Sim. Se uma pessoa... Até isso me deixa, assim, pistolíssima. É assunto de terapia, que redes sociais a gente vê assim. Por exemplo, uma menina super fitness comendo um balde de salada, ninguém fala nada. Aí vê uma menina que tá num processo de perda de peso, que tá, enfim, passando por isso, comendo o mesmo balde de salada. Inclusive, tipo assim, me inspirei na receita da fulana de tal e tô comendo esse balde de salada. É por isso que tá gorda. É por isso que tá assim. Não. Falei, gente, oi. É a mesma coisa. A mesma coisa. Vamos colocar nome nisso aí? Gordofobia, tá? É um Com preconceito certeza. muito, muito presente. Então, às vezes a gente oferece o contrário do que ela já recebe de dentro e de fora no mundo que a gente vive, ela vai falar assim, nossa, a nutricionista não me julgou porque eu comi aquilo?
como assim? Aí as pessoas de fora veem isso acontecendo e falam assim, essa nutricionista aí, não sei não. Eu tenho certeza que um monte de parente de paciente fala isso de mim, quando sabe que chega lá e não leva bronca. Não leva bronca. Aí da nutricionista não tem dieta, eles falam assim, sei não, essa nutricionista aí tá só querendo seu dinheiro. Aí eu falo assim, tá. Tá bom, deixa Se que eu eu e quisesse seu ela dinheiro, minha querida, eu tava vendendo soroterapia. Somos todos contra. E aí, nossa, e aí então a paciente fica assim, nossa, quem tá certo, quem tá errado? Eu falo assim, não sei quem tá certo, quem tá errado, mas vamos você pela acha? lógica. Vamos pensar nós duas aqui. A gente chega numa resposta juntas. Isso, exatamente. Isso aí é uma grande mudança, assim, no padrão até de atendimento. Sim. Quando uma pessoa sai de um atendimento muito restritivo, muito punitivo e entra no nosso consultório. Fica assim, nossa, eu posso falar qualquer coisa absurda que eu não vou ser julgada. Exatamente. Tá tudo certo. Eu falo assim, gente, eu trabalho com transtorno alimentar e onde eu formei, né, assim, minha especialização, eu vi os casos mais tensos da minha vida. Então, o que a pessoa acha que é horrível, que é vai errado, te chocar. Que vai me chocar, eu falo assim, gente, já vi coisa muito pior. Eu falo isso também. Relaxa. Ai, comi, sei lá o quê. Vamos entender, tá tudo bem, né? Assim, eu não vou focar no que você comeu, eu vou entender o que aquilo tá representando. Sim. Então, nossa, é muito libertador para o paciente encontrar um caminho que ele é acolhido, né? Um caminho acolhedor e que ele não se sente julgado. Eu acho que isso é uma virada de chave para o tratamento da obesidade e para o tratamento de qualquer transtorno alimentar. Isso, porque igual eu falei no início, a maioria das pessoas que têm obesidade associada à compulsão alimentar não são tratados de forma diferenciada. Não são tratados como pessoas que têm duas doenças diferentes. E isso faz total diferença. E assim, para finalizar, você pode dar uma dica para quem convive com alguém que tem compulsão alimentar? Que sinais que a pessoa pode perceber e que deve encaminhar, né? Falar pro amigo ou pro familiar buscar ajuda? Fora dá pra perceber alguma coisa, que eu sei que é uma coisa velada, né? Uma coisa escondida. Mas será que uma mãe, um pai, um amigo consegue perceber alguns sinais e estimular a buscar ajuda? Eu vou começar com o não julgamento. Né? Primeiro, eu acho que isso é o primordial, porque às vezes o familiar quer ajudar no sentido de, eu vou dar um toque para essa pessoa, mas você não tem o tato para dar esse toque, então fica na sua. Então, não julgue o que a pessoa come, como ela come e como ela se relaciona com a comida. Porque o julgamento, ele vem de dentro da pessoa que está julgando. Então, às vezes, a pessoa enxerga aquilo como uma saída muito simples. Tipo assim, é só você parar de comprar isso em casa, é só você não sei o quê, sabe? Então, às vezes, vem até velado com, quero te ajudar, por isso eu tô falando isso. Não comente. Eu não consigo não julgar. Então, fica calado, sabe? Assim, não consigo ter um não julgamento, então é melhor ficar na sua. Eu falo que o ambiente pode adoecer muito o que a gente está tratando no consultório. E o consultório é uma fração do que acontece. Então, o que acontece no dia a dia vai ter muito peso ao longo do processo. Primeiro passo é não julgamento. Tanto se a pessoa estiver num processo difícil com a comida, com o corpo, então, se ela expor isso pra você, acolha e ouça, não tente ficar dando dica, porque tem disso, né? A gente tem muito isso de, querer resolver o problema, mas às vezes a pessoa só quer ser ouvida. Se você convive com alguém com compulsão alimentar, ouça o que ela tem pra te dizer. Então, tive um episódio, tal, XYZ. Ao invés de ficar pensando em, o que você deveria ter feito? Porque às vezes ela não quer só a solução, ela quer ser acolhida ali, ser ouvida de verdade. Então, não julgue, ofereça uma escuta disposta a ajudar, mas não só dando soluções para o problema, porque às vezes ela precisa só expor ali aquelas questões. Para quem convive com compulsão alimentar também, vale muito a pena começar a pesquisar mais sobre isso, né? Assim, sejam perfis do Instagram que falam sobre relação com a comida, sejam livros, assim, que podem trazer esse aspecto da relação com a comida e com o corpo. Então, ser ativo nos bastidores, ajudando a pessoa da forma correta e não da forma que ela acha que vai funcionar.
porque às vezes ela tá lutando ali, ela não, às vezes não consegue buscar ajuda profissional no momento, porque tem isso também, né? É um investimento. Então nem todo mundo consegue realmente, na hora que aparece o problema, consegue buscar o acompanhamento. Então, já tentar mudar o ambiente por si só. Sobre a compulsão alimentar, muitas vezes os pacientes comem escondido. Então, se você convive com alguém que percebe que está comendo escondido, não confronte essa pessoa, porque ela já se sente julgada demais por estar fazendo aquilo. Ela faz escondido por um motivo, inclusive. Inclusive, às vezes tá fazendo escondido porque a pessoa de quem ela tá escondendo tá julgando demais. Então, será que não é uma oportunidade também do próprio familiar, parceiro, parceira, enfim, rever suas atitudes? Evite comentários sobre o corpo, evite comentários sobre, sabe, aqueles olhares pro prato, ou evite... Por exemplo, a pessoa reclamou do corpo e tá comendo uma coisa que, enfim, poderia não ser legal para aquilo. Não reforça, porque às vezes ela já sabe, ela já tá comendo, se julgando aquilo, de estar fazendo aquilo. Então, o não julgamento é o principal. Eu acho que antes de qualquer coisa, para profissional, familiares, amigos, enfim, não julgue. Tente acolher sem querer resolver o problema. Isso é difícil de fazer e até meio contraditório, porque eu não tô falando pra você resolver o problema, mas eu quero que você ajude a pessoa. Ofereça apoio para aquilo que ela te traz de questão e não para aquilo que você acha que ela precisa fazer. Então, se ela, por exemplo, reclamou que tá muito desorganizada, não fala assim, então você tem que se organizar mais. Ofereça a possibilidade de ajudá-la nisso, sabe? Então, assim, tem como eu te ajudar, tem como eu fazer as compras, tem como eu, enfim, preparar um ambiente que seja mais favorável às escolhas alimentares melhores. E é isso, sobre quem convive, esteja disposto a acolher sem julgamento e tente mudar também o ambiente interno. Então, reveja se você também não é uma pessoa que julga muito, se você não é uma pessoa que consome muitos conteúdos que são reforçadores da própria compulsão alimentar. Ofereça ajuda para aquilo que a pessoa te pediu ajuda. Então, ela trouxe uma questão do corpo. Para que você vai reforçar o julgamento, sabe? E você acha que vale a pena indicar um profissional? Claro. Aí a gente vai pro âmbito de a pessoa tomou a decisão e vai buscar ajuda. De repente, vale a pena sugerir. Então, assim, por que você não busca ajuda, sabe? Porque às vezes quando vem de fora, você tira o peso do julgamento de buscar ajuda para isso. Então, tomou a decisão de buscar ajuda, busque mesmo, sabe? Mas pesquise antes, porque hoje a gente tem muitos profissionais que trabalham com várias coisas diferentes. A área da nutrição expandiu muito, então o nutricionista, ele trabalha em várias áreas da saúde, assim. Então não sai dando tiro para qualquer lado, procure a ajuda o mais direcionado possível. E eu falo assim, começa buscando às vezes uma terapia, sabe? Até nutricionista, assim, olha eu, né? Para quem tem uma compulsão alimentar, às vezes é mais importante fazer um acompanhamento terapêutico do que o nutricional. Eu gosto também dessa visão. Porque Sabe? é tudo, na verdade, não é que é um mais importante que o outro, mas às vezes você precisa de prioridades. Exato. Tipo assim, querendo ou não, a gente tá falando de um tratamento caro, né? É caro. É psiquiatra, é nutri, é psicólogo, endócrino, muitas vezes também. Então, assim, a pessoa, se não tem condição de estar com tudo ao mesmo tempo, tá, vamos ver o que tá precisando mais. Isso. Será que agora, qual que é a minha prioridade? Será que se eu fizer só terapia nesse primeiro momento vai me ajudar a desemburacar um pouquinho, aí depois eu vou buscando outros aspectos? Porque é isso que você falou, né? São todos os profissionais muito importantes, mas tem hora que a gente vai ter que priorizar. Isso, é priorizar o que tá mais na frente na fila, sabe? Então, realmente, eu acho que é mais interessante quando o paciente já chega acompanhado de um psicólogo. Do que quando chega e a gente tem que trabalhar toda essa quebra de tabus, né, assim, envolvendo o tratamento terapêutico, psicológico. Então, é isso. Eu acredito que isso pode ajudar bastante quem convive com alguém que suspeita ou já tem um transtorno alimentar.
Ai, Duda, muito bom. Nossa senhora, cada vez que a gente faz episódio parece que fica mais rico ainda, Faz parte né? 1 e parte 2, gente. Tem tanta coisa pra gente falar. Vamos fazer outra parte. A gente já fez a primeira temporada, essa, depois a gente vai... Com certeza ainda tem muito assunto pra conversar. Tem muita desinformação pra gente quebrar, né? Que hoje a gente luta, a gente nada contra a maré. São pouquíssimas pessoas fazendo um trabalho que não tem julgamento, né? Que não tem, o padrão de estética da magreza ali em primeiro lugar. Então eu acho que sim, vai ter assunto pra parte 3, 4, 5 e assim, pode anotar na sua agenda que sempre eu vou te chamar. Sempre, eu tô sempre pronta. Eu sou... Nossa senhora, a Marielle me manda mensagem, eu já tô pronta. Nem pergunta o que é. Gente, eu não sabia o tema até ontem, tá? Direito, eu não sabia as perguntas até ontem. Então, assim, inclusive, vocês verem que nem eu sou... precisava que a gente ficou conversando. Não precisava, né? então ótimo. assim, só precisava mandar a localização de novo, porque eu tinha esquecido. Mas o resto... Bom demais. Tava pronta. Duda, conta das suas redes sociais, onde você atende, como que tá o seu trabalho hoje em dia, pra quem quiser te procurar. Vamos lá, vamos começar por redes sociais, porque às vezes não consegue ainda fazer o acompanhamento, mas já pode seguir e acompanhar os conteúdos. Meu Instagram é dudacaetano.nutri. Eu tenho investido mais lá nos conteúdos. Menina, tô babado. Inclusive, tá maravilhoso. Pois é. Gente, eu fico olhando e falo assim, gente, queria ter feito um vídeo desse, que ideia boa. E aí a gente vai compartilhando, né, entre si. Mas meu Instagram, eu tenho movimentado bastante conteúdo sobre transtornos alimentares, relação com a comida. E cada vez eu espero trazer mais essas informações pra gente desconstruir a ideia de que transtorno alimentar é um bicho de 7 cabeças. Porque ele é complicadinho, é difícil, mas a gente precisa falar sobre. Existe? Porque ele existe. Gente, é o elefante branco na sala. Sim. Existe, a gente precisa falar sobre, porque tem gente sofrendo com isso. Então, Instagram, eu tenho também uma newsletter, que é o meu espaço ali mais acolhedor para eu escrever sobre temas diversos relacionados a comida, comportamento, etc., que é o Café Sem Filtro. Eu tô postando à medida que o meu coração manda, eu já tô nesse nível do newsletter. E já tem muito conteúdo legal para quem não conhece, quiser começar a ler, já tem um monte de coisa, bem legal. Exatamente. Então, essas são minhas 2 redes sociais principais. Eu não divulgo nada no TikTok, porque pra mim TikTok é objeto de estudo, porque eu tenho pacientes adolescentes, eles compartilham muitos TikToks comigo, porque eu fico por dentro de tudo que tá rolando. Então, não me sigam no TikTok, porque não vai ter nada lá. Mas Instagram e newsletter, pode seguir. E atendimentos, eu atendo online, eu atendo presencialmente em Goiânia. Hoje eu atendo com muito foco em transtornos alimentares, os mais clássicos, mas os outros também são super bem-vindos. O atendimento online possibilita essa expansão, né, desse assunto também e trazer o cuidado para pessoas que estão em vários lugares do país e do mundo, né? Eu tenho pacientes fora do Brasil também, que é muito legal, que até eu aprendo muito sobre cultura alimentar, às vezes brasileiro que está morando, sei lá, na Europa, e aí eu tenho que me revirar para entender também o que está rolando por lá. Então, é isso, contem comigo. Me mandem em direct se precisarem também. Eu acho que a questão da rede social é bom, né? Porque às vezes a pessoa... tem um monte de dúvida. Que é coisa prática, que você quer ter um afago emocional, um acolhimento. Ou pelo menos uma noção, né? Uma noção. Tipo, Duda, o que é que eu tô passando aqui agora? Será que eu tenho compulsão? Será que não? O meu caso é grave, não é... Tem coisas que no direct dá pra gente direcionar super bem. E eu faço isso também nas minhas redes sociais. Dá super. Eu falo que as redes sociais hoje são uma extensão do atendimento também. Tanto para trazerem mais pacientes, mas também pra gente devolver um pouco do que a gente consegue como cuidador em saúde. E as redes sociais, elas têm muitas coisas boas já hoje em dia. Apesar de serem um lugar com muitos gatilhos, né, para compulsão alimentar especificamente, mas para qualquer transtorno alimentar, eu falo que tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, gente. A gente consegue tirar leite de pedra, né? Super. A gente tá lutando, né, nadando contra a maré. Exato. A gente tá tendo, tipo, no nosso espaço, né? Que a gente não é... não somos super influenciadoras, que tem, tipo, milhares de seguidores. Não. Mas a gente tá ali na nossa pequena bolha, tentando expandir esse conhecimento, tentando fazer... Inclusive, o podcast é pra isso. Isso. Tentando desmistificar vários assuntos que são tabus.
questão de comportamento alimentar, de peso e de preconceitos no geral. Exatamente. Então, utilizem o que a gente tem disponível a favor de vocês. Porque, na verdade, a gente consegue tirar muita coisa legal de um lugar que ainda é muito tóxico. Mas as coisas estão mudando. Eu acho que a gente estão mais conscientes. A gente tá conseguindo mudar a mentalidade pouquinho em pouquinho. Exatamente. Então, ótimo, Duda. Fica aí o convite pra parte 3, que um dia vai vir. Eu vou entrar como cooperada aqui dessa exatamente. sócia. Ela vai ser, tipo, o podcast é comigo e com Duda Caetano. Gente, obrigada por ter ouvido até aqui. Tenho certeza que vocês adoraram o papo e eu tenho certeza que tem alguém que precisa de ouvir esse episódio também. Então, encaminha, curte, se inscreve no canal. De 15 em 15 dias tem episódio novo e lembrem-se que essa temporada é exclusivamente sobre obesidade. Até a próxima!